chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Oh, 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 oh. Chamaste-me, aqui estou. Senhor, Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Oh, 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 oh. Chamaste-me, aqui estou. Senhor, Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Oh, oh, oh. Chamaste-me, aqui estou. Boa noite a todos, boa noite, Cônego Lauro, Michel e Paulinha. É com muita alegria que estou aqui participando dessa live. E eu vou começar me apresentando, né? Meu nome é Louane e hoje eu estou aqui representando o SAVE. E é com muita alegria que eu estou aqui para apresentar um tema, juntamente com o Délio e o Cônego Lauro, sobre o tema da vocação. Né? Todos nós sabemos que o mês de agosto é o mês das vocações e esse mês foi instituído, né, para tratar do tema da vocação no Brasil há aproximadamente 40 anos. Então, é um tema muito importante. No decorrer desse mês, né, cada semana foram sendo e vêm sendo tratados cada vocação. Então, o tema deste ano, né, para a vocação, que o mês vocacional, né, a Comissão dos Ministérios Ordenados e Vida Consagrada da CNBB elaborou, então, um subsídio, né, para todos nós, que é Amados e Chamados por Deus, com o lema: És precioso aos meus olhos, eu te amo. Então, nessa temática importante, né, nós damos início, e com muita alegria, né, a essa live, a esse bate-papo, né, com o Délio e com o Cônego também. E, para começar, então, nós vamos, né, iniciar rezando, fazendo uma oração. E quem conduzirá essa oração será o nosso querido Délio, o Délio Duarte, que ele é membro da comunidade, coordenador paroquial, e ele também, nosso futuro diácono, em breve, se Deus quiser, e membro também, né, do Centro de Espiritualidade Dom Luciano. Então, é ele que vem, né, iniciar, né, trazendo esse momento de oração e introduzindo o tema, que é o tema da escuta, né, dentro do tema da vocação. Divino coração, insondável abismo de amor, atendei a nossa alma que reza esta prece tão cheia de amor. Atendei a nossa alma que reza esta prece tão cheia de amor. Enviai, Senhor, operários a vossa messe, pois a messe é grande e poucos os operários. Enviai, Senhor, operários a vossa messe, pois a messe
dando continuidade, então, à nossa live, queria convidar você que está nos assistindo, participando dessa live, a rezar conosco um texto da Sagrada Escritura. Nós vamos fazer nessa noite a Lécio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. E então, para quem já está acostumado, vai ser tranquilo, mas para quem ainda não faz, é um momento de aprender também a fazer, a rezar a palavra. O texto que nós escolhemos para esse momento está no livro de Números, no capítulo 6, versículos de 22 a 27. Números, capítulo 6, versículos de 22 a 27. O primeiro passo da leitura orante é a gente pedir a graça do Espírito Santo, pois só Deus pode nos ajudar a compreender, a acolher no coração a palavra dele. Então, peçamos a graça do Espírito Santo para nós. Vinde, Espírito Santo, e enchei o coração dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O segundo passo, então, da nossa leitura orante da palavra é lermos o texto. A leitura do texto é uma leitura atenta para perceber e identificar os personagens, aquilo que o texto está falando literalmente. Então, acompanhemos a leitura de Números, capítulo 6, versículos de 22 a 27. O Senhor falou a Moisés: Dize a Araão e a seus filhos: assim devereis abençoar os filhos de Israel. Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja propício. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim será invocado meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nesse passo, nós vamos identificar o que o texto está nos dizendo. Neste texto, Deus dá uma ordem a Arão sobre o modo como deveriam abençoar o povo. Em outra passagem do livro do Gênesis, Deus, quando chama Abraão, Deus vai dizer a Abraão assim: Abraão, sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Bênção vem de bendizer, dizer coisas boas a alguém, desejar o bem, pronunciar o bem sobre esta pessoa. Nós, ao final de cada missa, recebemos também sobre nós a bênção de Deus pelas mãos do sacerdote. Deus nos abençoa e por isso nós também somos uma bênção. No segundo passo da leitura orante da Palavra de Deus, nós temos a meditação. E aí, no primeiro passo, a gente viu o que o texto diz literalmente, Então nós vimos que Deus dá uma ordem a Araão para como eles deveriam abençoar o povo. Agora, no segundo passo, na meditação, a pergunta que eu faço é: o que o texto diz para mim? Tomar consciência do que Deus está falando para mim a partir desse texto.
Então, nós vamos um pouco mais além do que percebeu o texto na sua literalidade. Mas eu vou procurar encontrar aquilo que Deus quer dizer para mim hoje. E aí, a gente pode, assim, né, juntos, pensar assim, né? Primeira coisa, o texto está no singular. Mas não é dirigido a uma pessoa, e sim a uma comunidade. Quando Deus fala assim para Arão, para ele, como eles deveriam abençoar o povo, ele fala assim: assim devereis abençoar os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. Então, Deus, a bênção de Deus não é para uma pessoa em especial. Ninguém é merecedor mais da bênção do que outro, ou alguém é merecedor e outro não é merecedor. Mas a bênção de Deus é destinada a todos. E aí, por isso que é uma bênção para o povo. Ninguém está excluído da bênção. Mas nesse tempo de pandemia que a gente vive, né? A gente tem medo de contrair o vírus, então a gente fica com receio, às vezes, das pessoas do nosso lado, ao passo que também as pessoas, às vezes, ficam com receio de se aproximar da gente, né? Mas nós não somos mensageiros de vírus, nós não somos mensageiros de Deus em primeiro. Deus nos abençoa para que a gente seja portador de uma bênção. Eu e você, somos portadores da bênção de Deus. Então, como eu disse, né, no final da missa, quando o Padre nos abençoa, nós somos portadores dessa bênção para os nossos irmãos e irmãs. Fui criado para ser portador da bênção. Deus me abençoa para eu ser uma bênção no meio do povo, como Deus disse a Abraão: e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Eu e você também devemos ser uma bênção para as pessoas com as quais nós convivemos, né? Portadores de bênçãos para os outros. Terceiro passo da leitura orante da palavra de Deus é a oração. Eu vi o que o texto diz literalmente, já consegui perceber o que o texto diz para mim, então agora eu vou falar para Deus o que ficou no meu coração. A minha resposta a Deus é tudo aquilo que Ele já me falou, né? Então, uma oração que a gente poderia fazer hoje nesse sentido, né? Dessa live vocacional, né? Que nós estamos fazendo nessa noite, né? Amados e chamados por Deus, a gente poderia fazer a seguinte oração: pedir a Deus que nos dê força, criatividade e alegria para sermos portadores da bênção dele para os nossos irmãos e irmãs. Que este tempo de pandemia e isolamento social a que estamos submetidos durante esse tempo não nos faça ficar distantes uns dos outros, distantes das pessoas, frios, diante de tantas situações de morte, de doenças, de depressão, de tristezas, de falta de emprego, de carência de bens materiais necessários à vida. São tantas as dificuldades, né? Então peçamos a Deus, né, a graça de que a gente não seja indiferente, de que a gente não passe adiante, né, mas que a gente seja capaz, né, de parar, de ver os sofrimentos dos nossos irmãos e de, nesse sofrimento, nessas dificuldades que nossos irmãos vivem, sermos para eles uma bênção. Uma bênção. E aí, a gente vai para o quarto passo da leitura orante da palavra de Deus, a contemplação. E aí a pergunta é: o que o texto me leva a experimentar? Qual a experiência que eu faço
com esse texto de hoje e que de algum modo, de alguma maneira, transforma a minha vida, transforma o meu coração, me faz mais próximo de Jesus, me faz mais próximo da vontade dEle, me faz mais próximo desse reino de Deus que eu proclamo. Ser uma bênção. Então a gente pode pensar assim, que ser uma bênção é estar próximo. Muitas vezes a gente pode até imaginar que a proximidade é um aqui e outro ali, né? Nesse tempo, essa proximidade não é muito possível, mas a gente pode estar próximo de coração, né? Então, ser uma bênção é estar próximo, é tocar a ferida do outro, como fez o bom samaritano, né? Viu, sentiu compaixão e cuidou dele, como nós vemos este ano no lema da campanha da fraternidade, né? Isso é ser uma bênção. Que eu me interesse mais pela dor do outro, que eu possa compartilhar com ele deste momento, seja com uma ligação telefônica, seja de outro modo, pelo WhatsApp, mas que eu me aproxime, veja, sinta compaixão e cuide dele. E aí, terminamos então a nossa leitura orante da palavra de Deus, pedindo à Virgem de Fátima que interceda por nós, para que sejamos, na vida dos nossos irmãos e irmãs, uma bênção. Rezemos então uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem respostas. Eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Agora é com grande alegria que nós vamos acolher o nosso querido cônego Lauro
nosso pároco, para conversar um pouco, né, sobre a importância da escuta na vocação. E, Cônego, aproveitando também, neste momento, o SAVE, né, está em comunhão com toda a paróquia que está comemorando durante todo esse ano, né, os 25 anos, né, do seu sacerdócio. Então, nós estamos aqui também muito alegres e felizes comemorando este momento. Então, assim, para iniciar então nossa conversa, o senhor poderia falar para a gente um pouquinho sobre a importância da escuta vocacional e como que aconteceu esse processo de discernimento na sua vida há 25 anos atrás? Boa noite, Luane. Boa noite a todo o SAVE, Serviço de Animação Vocacional, pela organização dessa live, por esse convite e por essa comunhão com a nossa paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que vive esse ano vocacional paroquial e dentro agora desse mês vocacional com toda a igreja no Brasil. Primeiro, eu gostaria de dizer que o que nós vimos até agora e o texto que foi objeto dessa leitura orante, ele já situa, coloca o tom, né? Essa citação do Números, capítulo 6, versículos 22 a 27, com essa meditação conduzida pelo Délio, nosso acólito e futuro diácono permanente, mostra que a vida é uma bênção, a vocação é uma bênção. Acho que a grande pergunta da nossa vida é: minha vida para quê? Minha vida para quem? Qual o sentido da minha vida? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que o sofrimento? Por que a morte? Por que esse desejo de infinito, de felicidade que eu tenho dentro de mim, que todas as pessoas têm e que nem sempre encontram? Nós estamos aqui nesse momento há quase 24 horas atrás, ontem, após a missa aqui nessa igreja matriz, aqui a poucos metros, foi assassinado um rapaz de 16 anos, né? Acabamos de celebrar a missa na intenção dele. Eu vi o corpo lá estendido, a poça de sangue, né? Quando a gente vê uma cena dessa e tantas outras da vida, nós temos que nos perguntar: o que isso está dizendo? Qual é o sentido disso? O ser humano é um ser perguntador, né? Mas antes dele ser um ser perguntador, ele é um ser que escuta, né? O que você acabou de falar, a importância da escuta, porque foi lembrado aqui também o livro do Gênesis. No livro do Gênesis, que fala da criação do ser humano, Deus diz: faça-se. Então há uma palavra de Deus que é primeira, que é uma palavra criadora, que é uma palavra de bênção, de bem-dizer, de amor, né? De acolhimento. Ninguém está nesse mundo por acaso. Existir significa ser amado por Deus, ser querido por Deus, ser chamado por Deus. Quando nós pensamos em vocação, às vezes a gente pode ter ideia errada de que vocação é uma convocação para você fazer uma porção de coisas. Não. A vocação é, antes de tudo, um ato amoroso de Deus. Toda vocação é uma história de amor. Esse chamado de Deus e o fato de existirmos não é algo neutro. Quando eu entro na existência é porque eu fui querido, é porque eu sou amado, amado por Deus. Posso até ter uma grande carência de amores humanos, né? Nós todos somos carentes, mas significa que eu sou querido e amado por Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para participar da vida de Deus. Também o Délio citou Abraão. Abraão foi chamado por Deus: sai da tua terra e vai. Foi dito a Abraão: seja uma bênção, eu te abençoarei, né? Então, além de nós sermos abençoados, nós somos chamados a sermos bênção para os outros. Então, o ser humano, ele é fundamentalmente ouvinte de uma palavra que nos precede, uma palavra criadora e uma palavra amorosa. Não é uma palavra neutra, é a palavra de Deus. Bom, essa palavra, ela está expressa não só nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, né? Ela está expressa em toda a criação de Deus.
né? Nós vemos no livro do Gênesis, Deus fez isso e viu que era bom, e viu que era bom. Quer dizer, tudo que Deus fez foi bom. Enquanto fez o ser humano e viu que era muito bom. Então o ser humano é fundamentalmente isso, ouvinte da palavra de Deus. Então é fundamental que a gente descubra a lógica da vida. Nenhum de nós fez absolutamente nada para existir. Nós fomos chamados à existência. Então existir é um ato de gratuidade da parte de Deus. Nós não poderíamos reivindicar previamente, Deus tem que me criar, eu tenho que existir, porque o mundo vai ser pior sem mim. Não. Nós somos chamados à existência gratuitamente por pura bondade amorosa de Deus. Então, é preciso descobrir essa lógica da vida. Se eu entrei na vida gratuitamente, se a minha existência não é uma necessidade, então qual é a lógica da minha vida? É fazer também da minha existência doação, bênção, né? Eu fui chamado, eu também sou chamado a ser bênção. Muito bem. É claro que tem muita coisa aí para falar e eu tenho que ser breve, né? Não dá tempo de falar muita coisa, mas eu gostaria de começar fazendo até uma pequena homenagem a meus pais. Nós acabamos de celebrar a Semana Nacional da Família, né? E nós temos todos que fazer uma experiência desse amor de Deus em algum ambiente, né? A família é um espaço privilegiado para essa experiência amorosa de Deus. Nem todos têm a graça de ter uma família estruturada, né? E às vezes tem outras pessoas que fazem o papel de pai ou de mãe. Tudo isso faz parte da vida, mas nós todos precisamos de um aconchego, né? Eu lembro então do meu pai. Era um homem simples, prático, não era nada especulativo, um farmacêutico, mas um homem de fé. E ele dizia assim, por exemplo, eu não sei como é que alguém pode não acreditar em Deus, né? É só olhar por aí, olha as flores, né? Olha os pássaros, olha a beleza da natureza. É claro que Deus existe. Ele tinha duas grandes sensibilidades muito fortes. Ele tinha um carinho muito grande pelas crianças e pelos idosos, porque ele achava que são as etapas da vida mais frágeis. Era farmacêutico. Muita gente ia na farmácia dele, farmácia de manipulação, né, de remédios. Naquele tempo se fazia xaropes, cápsulas, né, e várias coisas. E ele, pomadas. E às vezes tinha gente que ia lá, nem era para comprar remédio, não, era para conversar, né? Para conversar sobre a vida. Um homem religioso, era, juntamente com minha mãe, membro da Ordem Franciscana Secular, era irmão do Santíssimo, foi ministro da Eucaristia, um homem que estava ali envolvido com a vida da igreja, tinha um gosto até de rezar o terço com muita frequência. Minha mãe foi também uma pessoa assim, de fé, era uma professora, né, uma professora da escola normal, mas uma pessoa de uma profunda fé, foi catequista, foi coordenadora de catequese, era da ordem franciscana, e tinha esse grande senso também da responsabilidade diante de Deus. Para os dois, era muito claro o que era o absoluto da vida, é Deus, né? E isso foi sendo passado, não só teoricamente, foi sendo passado com gestos, né? Com atitudes. Eu me lembro, nós somos 4 irmãos, né? Minha mãe teve 2 abortos espontâneos e perdeu o primeiro filho, seríamos mais. Mas na cama de cada um de nós tinha lá um santinho, como a gente falava, de Jesus. Menino Jesus com o coração assim. Eu me lembro até hoje desse santinho, nunca mais vi não, mas ficava assim, Jesus manso e humilde de coração, fazia o nosso coração semelhante ao vosso. Vocês veem que eu rezo sempre na missa, né? Ficava na cabeceira da cama de cada um de nós, né? E a minha mãe tinha grande senso, todos os dois nos ensinaram a rezar, nos colocaram na catequese, né? Me lembro, inclusive, quando eu saí do grupo, né, e fui para o ginásio, naquele tempo, tinha, né, essa ensino fundamental, tinha 2 partes. Eu me lembro muito bem, no primeiro dia de aula, minha mãe foi comigo diante da quadro do coração de Jesus, para a gente rezar, e para que eu fosse lá abençoado, e ainda me recomendou, né, eu estava saindo do grupo, que eu fosse respeitoso com as meninas. Eu não estava entendendo muito bem o que ela estava querendo dizer, não, depois eu ia entender, né? Mas assim, aquela sensibilidade e aquele senso religioso de tudo. Deu para nós uma Bíblia ilustrada, né? Antigo e Novo Testamento, a nós filhos, com a dedicatória, tem lá. Meus filhos, guardem para sempre nas suas vidas o ensinamento desse livro, né? Eu li todos, 2 volumes, todas as gravuras, eu as tenho aqui no coração, né? E então essa história de amor que está na Bíblia, nós tivemos acesso, né? E tivemos acesso também na prática. Eram membros, por exemplo, de um movimento do Frei Luiz Sartori,
e que fazia visitas aos pobres, né? Era um movimento de Cristo operário. Então a gente era criança e às vezes iam acompanhando, eles iam reunir para rezar, conversar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, e nós ficávamos brincando com as crianças ali, e naquela subida iam entrando naquelas minas, né, lá de Ouro Preto, né, subindo a rua, aquelas minas antigas de ouro. Enfim, eu só queria dizer isso para dizer que eu tenho um testemunho bonito de família. Então, quando você fala de escuta da palavra, você tem que estar antenado com tudo o que está acontecendo, natureza, pessoas, né, a palavra, as celebrações, as procissões, né, tudo que a gente vivia. Então, há um contexto onde você respira um ambiente de fé e de amor. Por isso é tão importante que as famílias sejam santuário da vida, escola de amor, igrejas domésticas. Sem isso, você não vai ter escuta nenhuma, né? Sem um ambiente que ajude. Claro que Deus tem muitas formas. E me lembro, então, que quando eu fui para o ensino médio, antes de eu ir para o ensino médio, eu ouvi falar que tinha um professor que dizia assim: vocês são todos católicos por hereditariedade, vocês não conhecem a Bíblia? Ele desafiava todos os alunos, né? E eu, sabendo que ele ia fazer isso, né, eu ia ser aluno dele, eu topei o desafio. Eu peguei a Bíblia e falei assim: bom, eu vou ler. Quando ele falar isso, eu levanto a mão, porque ninguém levantava a mão. Eu peguei a Bíblia, já tinha lido aquela que minha mãe tinha dado, resumida em 2 volumes, mas eu peguei ela assim: por onde que eu vou começar? Não sabia nada disso que o Délio acabou de falar, da leitura orante da Bíblia. Sabia nada disso, não. Eu simplesmente sentei, peguei a Bíblia, era até uma Bíblia da Ave Maria, li um pouquinho ali no início, e invoquei o Espírito Santo, para que diz que é bom invocar o Espírito Santo, para a gente entender, né? Por onde que eu vou começar? É grosso o livro, que agora era o pé da letra, é grosso, por onde que eu começo? Diz que é melhor pegar pelo Novo Testamento, que o Antigo é mais difícil, vou começar pelo Novo. Então, invoquei o Espírito Santo e comecei. São Mateus, primeiro evangelho que vem, primeiro na ordem, então vamos lá. Começa lá a genealogia de Jesus, vocês imaginam. Então, para eu que estava começando ali. Mas eu queria ler o mais rápido possível para poder terminar, para quando o professor perguntasse, eu falava: li, né? Não sou católico por hereditariedade, sou por convicção. Muito bem. E aí, comecei a leitura, mas eu não conseguia mais ir naquele ritmo, né? Porque eu lia, invocava o Espírito Santo, meditava, pensava, fazia um pouco isso que ele falou aí, mas sem saber, conhecia o método nenhum não, né? E foi fazendo, e a gente vai vivendo. E aí isso vai transformando a vida das pessoas. Você passa a olhar para o mundo, para você mesmo, para os outros, com um olhar diferente, né? E essa prática foi entrando na minha vida. Depois, mais tarde, como estudante universitário, por exemplo, fazendo curso de História, enfrentando numa faculdade pública, na UFMG, todos os mestres da suspeita, aquela época da ditadura militar. Então eu tinha que confrontar com esses teóricos, críticos da religião, Marx, Freud, Nietzsche. O que eu tinha? Eu tinha a Sagrada Escritura. E eu tinha a prática de tentar viver aquilo que estava ali. Então, às vezes, eu lia aquele texto, lia todos os dias. Podia ser pouco tempo. Um dia podia ter 10 minutos, outro dia tinha 15, outro dia tinha 20, mas todo dia, como um alimento, né? Então, você vai vendo as situações, né? E aí, o que ia me acontecendo, eu enxergava a palavra de Deus. Quantas vezes eu, passando ali em Belo Horizonte, via um mendigo caído? Isso que nós vimos na campanha da fraternidade desse ano. E eu lembrava, eu tinha lido exatamente a parábola do bom samaritano. Está aqui, ó. Eu encontrei com situações assim muito concretas, gente que tinha vindo do interior, que tinha sido roubado, tinha perdido tudo, estava com fome, queria voltar. E então a gente vai vendo que dá para viver a palavra muito concretamente. Então, somos ouvintes da palavra. Para isso a gente tem que ter escuta. Escuta como? Clima de oração, olhar para as pessoas, para a natureza e para os fatos da história. E aí nós vamos ver que Deus nos fala muito concretamente. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens e das mulheres de hoje, sobretudo dos pobres e dos que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Jesus. Muito, muito bonita a sua história, belíssimo. É interessante a gente ver realmente essa importância da escuta e como que o Senhor, né, teve ali toda uma base fortalecida através da sua família, mas como também o Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, teve, né, essa sensibilidade de realmente escutar, de parar, de escutar e de, né, perceber aí esse discernimento, né? Nós percebemos que a escuta hoje em dia é tão difícil, né? Sobretudo nesse mundo capitalista, né? Trabalhando o tempo todo, e agora com a pandemia todos foram obrigados a parar um pouco e acabaram, né, ficando desinquietos, né, com
com o fato de parar. E muitas vezes não sabem nem mesmo escutar. Então, assim, é importante a gente realmente trazer essa temática, né, porque a gente realmente precisa parar e escutar, né, saber o que Deus tem para falar para nós. Então, agora nós vamos abrir, tá, Cônego Lauro, as perguntas, né? Então, vocês que estão aí em casa nos assistindo, fiquem à vontade, né, para mandar perguntas para o Cônego Lauro, né? Ele está aqui disponível para responder. E já temos aqui, né, uma primeira pergunta do Fabrício Lopes, nosso seminarista. Como ajudar os nossos jovens, Cônego Lauro, no discernimento vocacional? Eu acho que a primeira coisa é acolher os jovens com suas inquietações, com suas perguntas. Porque todos nós temos sede de infinito e de Deus. E especialmente nessa fase da vida, da juventude, as pessoas fazem essas perguntas fundamentais que eu estava dizendo. De onde que eu vim? Para onde que eu vou? Por que a dor? Por que a injustiça? O que é preciso fazer ser feliz? Eu quero ser feliz. Qual a minha vocação? Qual a minha profissão? Que às vezes as pessoas também confundem as duas coisas. Tem ligação, mas... Enfim, é uma idade, uma fase de grandes perguntas. Essas perguntas podem vir até antes, você sabe? Até uma criança pode começar a fazer essas perguntas e às vezes faz. Um adolescente, mas um jovem faz. E é uma etapa decisiva, porque na juventude, em geral, nós tomamos as grandes decisões da nossa vida, né? Se a base anterior é fundamental, como criança, como adolescentes, né, o ser amado, aquelas experiências são fundamentais, mas a decisão geralmente acontece no período da juventude. Então acho que a primeira coisa, Fabrício, é oferecer ao jovem um espaço também de escuta e de testemunho, porque o jovem vai querer ver coerência, né? Porque dizem que as pessoas de hoje não escutam os mestres, né? Se os escuta é porque eles estão também testemunho, exemplo. Então, que a gente dê um testemunho de vida, né? Que a gente escute e dê um testemunho de vida e ajude as pessoas a encontrar, não com a gente, mas com Jesus Cristo, com a sua palavra, com a sua pessoa, né? Eu acho que a grande graça que um agente de pastoral deve ter, seja ele padre ou leigo, não é que a pessoa goste de você. Eu gosto muito de padre fulano, de padre Beltrano, de tal. Não é isso. Eu acho que as pessoas devem... O Senhor ou você me ajudou a encontrar Jesus Cristo. Isso é que é a grande graça. Então o agente de pastoral não tem que chamar atenção para si mesmo. Ele tem que escutar e colocar a pessoa em contato com Jesus Cristo, com sua palavra. Temos aqui também outra pergunta da Leci Nascimento. Ela pergunta: Cônego Lauro, a escuta tem a ver com os sinais do tempo? Aí ela diz que está fazendo uma ligação com este tema nessa sua fala. Sem dúvida. Essa escuta não pode ser uma escuta desvinculada da vida, porque aí nós estaríamos vivendo uma experiência de alienação. Eu citei aqui muito de passagem, alguns mestres da suspeita, Marx, Freud, né? Nietzsche, né? Outros filósofos, outros pensadores, nós podemos pensar aí. Mas uma das acusações que se faz do cristianismo é isso, da gente às vezes ter o olhar no céu e os pés fora da terra. Mas a verdadeira religião, o verdadeiro discípulo missionário de Jesus Cristo tem os pés bem na história, porque nós acreditamos em quem? Num Deus que se encarnou, que assumiu a condição humana, que entrou na nossa história, num tempo, num povo, numa situação não privilegiada, com uma longa preparação do Antigo Testamento. Então há toda uma valorização da história. Os sinais dos tempos são muito importantes. Então agora, por exemplo, ao vivermos essa situação de pandemia, todos nós devemos nos perguntar: peraí, que rumo que eu estou dando para a minha vida? Como é que eu administro o meu tempo, os dons que Deus me deu? Porque agora, com essas limitações todas, muita gente está falando: eu tenho que me reinventar no estudo, no trabalho, nas relações, né? Mas nós devemos também nos questionar, né? Como é que eu vinha me conduzindo? Talvez o jeito que eu estava me conduzindo antes era que era alienado, né? Então, os sinais dos tempos falam também da presença de Deus. Tudo fala de Deus. Nós não somos esquizofrênicos.
Nós não achamos que nós só encontramos Deus numa situação. Não, porque Deus é criador de tudo. O mundo não é ruim, o mundo é bom, é bênção. O mundo se tornou também machucado, ferido, pelo mau uso da liberdade humana, e que nós chamamos de pecado. Esse sim é uma alienação. Sabe quando é que a gente começa a ter vida? É quando a gente descobre que a gente não é o centro, mas que Deus é o centro. Só quando nós começamos a ser, vou usar de propósito essa palavra, excêntricos, é que nós estamos no caminho da vida. Enquanto o mundo estiver girando em torno do nosso eu, nós vamos viver alienadamente. Isso não significa desprezo de si, mas significa que a gente se coloca no verdadeiro lugar. Eu sou criatura. Há uma palavra que me precede, por isso aquela importância da escuta. Há um único absoluto, que é Deus, né? Então eu só posso ser feliz fazendo as outras pessoas felizes. Então eu tenho que estar atento aos sinais dos tempos. Como é que eu posso, sou religioso, estou apressado para ir para a igreja, mas não consigo ver aquele que está caído no chão? É só lembrando o exemplo da parábola do bom samaritano. Então os sinais dos tempos são importantíssimos e eles devem ser confrontados com a palavra de Deus e com a nossa vida. Mais uma pergunta. O Ailton Adriano, ele pergunta: Cônego Lauro, qual o maior desafio dos jovens vocacionados no início da caminhada? E aí eu aproveito para acrescentar que o senhor, enquanto formador dos seminaristas, diretor espiritual e também já foi reitor do seminário, como que os jovens vocacionados, qual o maior desafio dos jovens, então, nesse início de caminhada? Eu acho que o desafio é essa adesão sempre maior à pessoa de Jesus Cristo. Quer dizer, ao invés da pessoa ficar voltada para si mesma, para o exterior, a minha vocação, ou idealizar, eu vou ser padre, ou eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ter uma veste especial, eu vou fazer aquilo. Porque Deus nos quer, sobretudo, não é antes de tudo a gente perdido nos nossos projetos pastorais, ainda que sejam bons, hein? Eu não estou falando de coisa ruim, não, porque o que é ruim tem que ser rejeitado mesmo. Mas o que nós temos que ter, em primeiro lugar, é uma amizade com a pessoa de Jesus Cristo. As outras coisas vêm por acréscimo, a gente vai aprendendo, aprende com os outros, com o povo que a gente caminha, Mas a ligação pessoal com Jesus Cristo é o grande desafio de qualquer vocacionado, senão ele não persevera. Se ele estiver preso a um projeto, ainda que bonito, na hora que vier uma dificuldade, como é que ele fica? Por exemplo, eu imaginei, vou ser padre, vou fazer isso, aí veio a pandemia, atrapalhou tudo, prejudicou meus estudos, o seminário está fechado. Agora, se a minha ligação com Jesus Cristo, eu vou encontrar Jesus Cristo em todas as situações concretas da vida, Ou eu tinha um projeto pastoral, aí me veio uma doença, eu imaginei que eu ia ser padre, mas me veio uma doença, eu sofri um acidente, então acabou a minha vocação? Nós não somos chamados a ser funcionários. Então acho que o grande desafio é perceber isso. Eu não sou chamado a ser funcionário, eu sou chamado a ser discípulo missionário. Discípulo significa alguém que tem uma relação amorosa. Vocês falaram isso logo no início, e é o tema desse. Nós somos amados e chamados. Nós não estamos acostumados com isso. Pensar que Deus me ama gratuitamente, não pelo que eu fiz, não porque eu mereço, mas porque Ele é bom. Então eu sou amado, não porque eu fiz uma porção de coisas boas, mas porque Deus é bom. Eu tenho que aceitar que Deus lave os meus pés. É o que Jesus fez com Pedro. Eu só vou ser discípulo verdadeiramente quando eu aceitar que Deus lava os meus pés, que eu sou pecador, que eu sou impotente para fazer o bem, que eu preciso que o Senhor venha em meu socorro, mas que é Ele que vai realizar a obra, e é na palavra dEle que eu vou lançar as redes. Então esse desafio dessa intimidade, dessa amizade, dessa confiança com Jesus Cristo, acho que é o grande desafio, não só naquele momento, mas em todas as etapas da vida, porque o chamado é dinâmico. A chamada a gente fala às vezes, Deus chama, vem, fica com Ele, com Jesus, segue-me e vai em missão. Mas isso não é uma vez só na vida, não. Isso continua. Vem, segue-me, se configurar Jesus e vai. Isso vai nas etapas todas da vida. Quando vier uma etapa adulto,
idoso, enfermo, vem, segue-me e vai. Esse esquema continua. Temos aí também outra pergunta, a Sônia Helena, a Soninha, ela pergunta: como discernir a vontade de Deus? E como saber se está no caminho certo? Uma grande dificuldade, e muita gente passa por isso. Então, como a gente consegue saber e discernir aí a vontade de Deus e saber se realmente está no caminho certo? É um grande desafio, realmente, porque nós todos adoraríamos que Deus aparecesse para nós aqui com muita clareza, ou escrevesse um bilhetinho, Podia ser ou uma gravação, Ou fizesse uma live, enfim, nos desse um recado muito direto, Mas não é assim, Deus nos fala pela sua palavra escrita nas Sagradas Escrituras, nos fala na liturgia, nos fala nos acontecimentos da história, nos fala nas nossas moções, nas nossas inclinações, nos nossos desejos, nos nossos bons pensamentos, também nos fala nas nossas dificuldades. Então o discernimento é um processo que tem que ter paciência, às vezes ele é demorado. É preciso confrontar esse meu processo numa vida de oração, com a palavra de Deus e com a ajuda da igreja, com a ajuda dos irmãos, com a ajuda das pessoas, para que aí eu possa ir enxergando mais claramente, observando se aquilo não é um mero capricho meu, se não é uma projeção do meu egoísmo. Todos nós temos instintos egoístas, se não é uma afeição desordenada, que às vezes eu posso estar parecendo que eu estou fazendo uma coisa boa, mas na verdade eu estou querendo aparecer, é a autoafirmação do meu eu, nem sempre maldosamente, às vezes disfarçado. Nós todos precisamos de conversão. Conversão é sempre sair de nós mesmos para nos aproximar de Deus. Então o processo de discernimento, ele tem que ser feito na oração, na paciência, no confronto sincero com a palavra de Deus e ouvindo a palavra da igreja. Então, para finalizar as perguntas, é uma pena, porque se a gente pudesse, a gente ficava aqui a noite inteira conversando, esclarecendo as dúvidas, mas o tempo está um pouco corrido. Vamos lá. O Edilan, ele está perguntando: segundo Santo Inácio, precisamos agir como se tudo dependesse de nós e, ao mesmo tempo, ter confiança em Deus. Sabendo que tudo depende dele, como ser mais contemplativo para viver a vocação? Santo Inácio realmente propõe essa espiritualidade de sermos contemplativos na ação. Ele nos convida a um discernimento prático, Não só eu cultivo a minha vida de oração, mas eu tomo decisões e eu torno operativo aquilo que eu realmente experimentei. Então há uma grande confrontação da própria vida com os mistérios da vida do Cristo. O que são os exercícios espirituais? Nada mais do que isso. A confrontação da vida do exercitante, iluminado pelo Espírito Santo, com a vida do Cristo. Essa vida do Cristo ilumina a vida do exercitante, e ele vai se questionando sobre a verdade da sua configuração a Jesus Cristo, e ele vai descobrir qual é o princípio, o fundamento da sua vida. Fomos criados para amar, reverenciar, servir a Deus, nosso Criador e Senhor, e para encontrar a nossa própria salvação. Então, eu devo usar das coisas que passam na exata medida em que elas me ajudam a atingir este fim para o qual eu fui criado, Então ele nos ensina, Santo Inácio, a ter uma certa indiferença espiritual, no sentido, por exemplo, de que eu não desejo mais vida longa do que vida breve, mais saúde do que doença, mais riqueza do que pobreza, mas eu desejo exatamente aquilo na medida em que me ajuda a atingir o fim para o qual eu fui criado, que é amar a Deus, encontrar a minha própria salvação, a minha realização. Então, o objetivo dos exercícios é nos levar a uma liberdade verdadeira, uma liberdade para amar, uma liberdade para servir, uma libertação das nossas afeições desordenadas, dos nossos apegos que nos tornam escravos. Parece que nós estamos sendo livres quando eu estou escolhendo uma coisa ou outra. Por exemplo, quer ver uma astúcia
do inimigo do gênero humano? A primeira coisa é atrair o ser humano para buscar, acima de tudo, a riqueza. Quanta gente que vai nessa mentalidade. Então, nós somos uma sociedade capitalista. O que é a coisa mais importante? O que eu tenho que fazer para ficar rico? Né? Para ter a riqueza. Depois da riqueza vem o quê? A pessoa quer a honra, o prestígio, ser aplaudido. Depois o quê? O último estágio, a soberba. Eu já estou rico e aplaudido, eu sou soberbo. Então eu sou o dono do meu nariz e da minha vida. A partir daí, ele me arrasta para qualquer vício que quiser. Qualquer vício, porque eu não sou mais um temente a Deus, né? Eu tenho outros objetivos. O caminho do Cristo é exatamente outro, né? É o caminho do esvaziamento. Jesus, embora de condição divina, está lá na carta aos Filipenses, não se apegou ociosamente à sua igualdade com Deus, mas se esvaziou, se fez obediente até a morte e morte de cruz. O caminho do discípulo de Jesus é esse. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai encontrá-la. O que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida, né? Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou ser contemplativo na ação, eu vou ser alguém que faz como se tudo dependesse de mim, mas sabendo que tudo depende de Deus, quando eu olho para a pessoa de Jesus Cristo. Ele é que me inspira, eu vou me configurar a Ele, mas não numa espécie assim de mimetismo, né? Uma mera imitação exterior, não, é uma configuração. Eu tenho uma amizade. Jesus diz: eu já não vos chamo de servos, o servo não sabe o que faz o seu senhor, eu vos chamo de amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo o que eu recebi do Pai. Jesus nos deu o Espírito Santo, então pelo Espírito Santo nós podemos ser configurados a Jesus para realmente realizarmos as obras do Pai. Isso é ser contemplativo na ação. Então eu estou agindo no mundo porque eu estou vendo Deus em todas as coisas e vejo todas as coisas em Deus, me sentindo como filho no único Filho unigênito que é Jesus Cristo. Um exemplo para isso, quem fez isso inteiramente é a Virgem Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando nós aceitamos a palavra de Deus na nossa vida, então nós nos tornamos contemplativos na ação. Que seja feito o projeto de Deus na minha vida, que eu consiga enxergar Deus em todas as situações, em todas as pessoas, que eu veja todas as pessoas e todas as situações em Deus, né? Certa vez perguntaram assim para Dom Luciano, porque ele tinha muito gosto pela pastoral do menor: por que o senhor tem preferência pela pastoral da criança e do menor? E ele respondeu, estou lembrando agora porque você está me entrevistando aqui, ele respondeu para o jornalista que eu entrevistava, ele disse: eu tenho preferência pela pessoa com a qual eu falo agora. Então é viver o presente. Se você enxerga naquela pessoa que está diante de você a presença do Cristo, então você está sendo um contemplativo na ação. Não fora da realidade, naquela realidade, naquele momento. Aquele é o seu momento do encontro com Cristo. Meu momento do encontro com Cristo agora, sabe qual é? Com você e com esses que estão acompanhando essa live. Então, após, né, essa partilha, né, essa fala da importância da escuta, né, o Délio também, que trouxe também a leitura orante, né, nós, Cônego Lauro, né, eu enquanto representante do SAVE, a equipe do SAVE, então, preparou, né, uma mensagem ao Senhor em comemoração aos seus 25 anos de sacerdócio. Então, eu vou ler aqui a mensagem. De fato, não é a nós mesmos que pregamos, mas Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, nos apresentamos como servos, vossos por causa de Jesus. Todos nós, enquanto SAVE, homens e mulheres que unimos nossas mãos junto aos jovens para ajudá-los no discernimento vocacional na igreja, nos alegramos com o jubileu sacerdotal e queremos dessa festa participar. O que nos faz viver animados com as vocações é a certeza de que o caminho é frutuoso. Esses frutos são colhidos nas pessoas que vivem com toda a intensidade a sua vocação. Sabemos, Cônego Lauro, que o Senhor é uma árvore de preciosos frutos no campo de nossa igreja. Como vimos no refrão acima, referente ao trecho escolhido para tematizar a ordenação presbiteral do Senhor, devemos nos apresentar como servos aos irmãos por causa de Jesus. Ele é a nossa causa e também nosso fim.
Sua vida, cônego, também se faz exemplar no serviço, com cumprimento na alegria e amor da vocação. O SAV, como o Senhor bem conhece, está presente aqui em nossa arquidiocese e com carinho trabalha em prol das vocações, se colocando à disposição dos nossos jovens na busca pelo discernimento vocacional, com acompanhamento espiritual, oracional e na amizade de nossos vocacionados. Essa noite é mais que especial para nós. Com o tema vocacional deste ano proposto aqui para o Brasil, proclamamos que Deus nos ama e nos chama, e que somos preciosos aos seus olhos por causa de seu amor por nós. O nosso abraço, mesmo que espiritual, ao Senhor e toda a equipe do SAV, e de todos aqueles que acreditam e investem nas vocações. É uma grande alegria para nós podermos festejar com o Senhor esses dias especiais. Desejamos que o Senhor continue a ser essa presença tão preciosa em nosso meio. Nossos parabéns e, como diria o querido Dom Geraldo, nosso bispo emérito, parabéns e para mais. Que Nossa Senhora, nossa querida Mãe de Fátima e Mãe das Vocações, possa abençoá-lo e protegê-lo com seu manto materno. Confiando sua vida e ministério, nós queremos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradeço muitíssimo ao SAV, por essa oportunidade, a você, Luane, e por essas palavras. Só quero dizer que essa citação é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. De fato, foi o texto que o Padre Daniel e eu, que fomos ordenados juntos, escolhemos como lema da nossa ordenação. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor. Quanto a nós, consideramo-nos servos vossos por causa de Jesus. E a gente ainda quer cantar uma música para o Senhor aqui, que como nós do SAV vemos o Senhor como luz, para nós, nos ajudando a caminhar, e também como sal da terra, dando mais sabor às nossas comunidades, à nossa paróquia hoje. Deixa que o mundo siga pela sua estrada. Deixa que o homem retorne à sua casa. Deixa que os outros conservem a sua riqueza. Mas tu vem e segue-me. Tu vem e segue-me. Deixa que o barco abra as velas ao vento. Deixa que encontre afeto quem segue o coração. Deixa que da árvore caiam os frutos maduros. Mas tu vem e segue-me. Tu vem e segue-me. E serás luz para os homens, e serás como o sal da terra, e no mundo deserto abrirás uma nova estrada. E serás luz para os homens, e serás como o sal da terra, e no mundo deserto abrirás uma nova estrada. E por essa estrada vai, vai, e não te voltes para trás.
e não te voltes para trás, e não te voltes para trás. Finalizando então este momento, né, eu quero agradecer primeiramente a Deus esse momento, quero agradecer também ao cônego Lauro, ao Délio, agradecer ao Padre Glauber também pela ajuda, a Pascom, que está aqui presente nos ajudando, aos músicos Michel e Paulinha, a Neia também, enquanto representante do SAVE. Quero agradecer aos jovens também que nos ajudaram, né, a preparar essa live, ao Fabrício também, o seminarista que nos ajudou aqui, e a todos que estiveram presentes, nos acompanhando. Muito obrigada a vocês que estiveram presentes até agora. Mais uma vez agradeço então ao SAVE, Serviço de Animação Vocacional, por essa oportunidade, né, a você, Loane, né, aos dois aqui, né, a Paula e o Michel, a Pascom, né, e o Padre Glauber, especialmente, que se dedicou também aqui para que essa transmissão. E o Célio, que está aqui também com a igreja aberta até agora, né, que é um dos nossos funcionários. E a todos os que nos acompanharam nesta live, né, assistindo, fazendo perguntas, nos acompanhando. E obrigado pela paciência, que Deus abençoe a todos e que todos nós possamos sentir nas nossas vidas esse chamado amoroso de Deus. Deus ama a cada um de nós. Basta a gente existir para já significar que nós somos queridos, amados, chamados e enviados para sermos uma bênção nesse mundo. Que Deus nos abençoe a todos. Quero então pedir que o Senhor, né, nos ajude a finalizar com a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso e cheio de bondade, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Já é tempo de resgatar a alegria presente no Evangelho, restaurar a esperança perdida, reencontrando Jesus de Nazaré. Uma nova proposta de vida, viver no estilo de Cristo, e a santidade que gera harmonia, que não fere as pessoas, nem destrói a criação. Uma nova proposta de vida, viver no estilo de Cristo, a santidade que gera harmonia, que não fere as pessoas, nem destrói a criação. Na comunhão com o Senhor viveremos, a comunhão entre irmãos, a unidade, aquele amor que possui tanta força e transfigura o mundo pela fraternidade. Uma nova proposta de vida, viver no estilo de Cristo, a santidade que gera harmonia, que não fere as pessoas, nem destrói a criação. Uma nova proposta de vida, viver no estilo de Cristo, a santidade que gera harmonia, que não fere as pessoas, nem destrói a criação. Ser igreja de portas abertas, evangeliza na força do Santo Espírito, respondendo aos desafios de hoje, com a mesma paixão do seu Redentor. Uma nova proposta de vida, viver no
estilo de Cristo, a santidade que gera harmonia, que não fere as pessoas, nem destrói a criação. Uma nova proposta de vida, viver no estilo de Cristo, a santidade que gera harmonia, que não fere as pessoas, nem destrói a criação.